Tudo bem, gente. Então eu estou gravando aqui a nossa aula, tanto no Canvas quanto no software aqui. Depois eu vou subir no Canvas, ele vai ficar disponível essa aula durante 14 dias para vocês. E depois essa aula também vai para o meu canal no YouTube, onde ela vai ficar disponível de forma permanente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nessa aula, na verdade, a gente vai ver questões, os aspectos práticos ali que a gente tem na análise de desempenho de um programa. Então, tem alguns exemplos que a gente vai olhar hoje, certo? E a ideia é justamente a gente ter umas noções, igual vocês viram ali na aula, essas questões de notação assintótica das funções, né? Esse algoritmo ele é ordem de n ao quadrado. São coisas que vocês vão estudando na teoria, na questão do projeto e análise dos algoritmos. E aqui a gente vai olhar para a questão prática, como é que você realmente mede aquilo na prática para a gente ver. E a gente vê que realmente, quando você projeta um algoritmo, tem como você projetar o algoritmo para ele ser mais rápido ou menos rápido, dependendo do número de operações ali que estão envolvidas no algoritmo, tá bom? Então, a ideia é a gente olhar para alguns exemplos básicos, fazer medições de tempo, vamos falar assim. Geralmente, a maioria dos algoritmos, quando a gente vai medir se ele é eficiente, se ele tem um desempenho ou não, essa métrica de desempenho, na maioria das vezes, ela está associada a tempo, mas ela poderia estar associada a espaço também, ok? Mas aqui, hoje, a gente vai se limitar ao tempo e a gente vai construindo alguns exemplos básicos ali, certo? Ok. Então, vamos começar por um algoritmo muito simples, que ele está ilustrado aqui na tela. Eu vou propositalmente tirar esse cara aqui. Eu estou aumentando aqui o negócio para vocês verem. Então, olha só, eu vou deixar vocês verem esse algoritmo durante uns 30 segundos. E eu queria saber de vocês o que esse algoritmo faz, o que vocês entenderam que esse algoritmo faz. Ele recebe o vetor inteiro. Aí ele corre todo o vetor. Ele corre o vetor a partir da posição 2, que na posição 0 é a primeira do temp. Ele pega o maior. Ele olha se o vetor temp for maior. Ele só tá. Ele olha qual que é o melhor, o maior, né? Beatriz, vamos perguntar para ela. Beatriz, o que a gente está fazendo aí nesse... Você tem algum palpite que esse programa está fazendo? Acredito que seja o que o Giovanni falou. Comparação entre o elemento é o maior, né? É o maior? Olha só, na verdade, a gente está procurando, varrendo o vetor aqui. A gente está nessa linha aqui, a gente está seleciona o maior elemento, certo? Deixa eu trocar. E aqui a gente está fazendo, aqui nesse primeiro if a gente está selecionando o maior elemento, nesse segundo if seleciona o menor elemento, certo? Então, na verdade, esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo que eu vou varrer um array, e enquanto eu varro esse array, eu vou selecionar o maior e o menor elemento do array, certo? Esse algoritmo... tá. Esse algoritmo aqui, ele tem... Se eu tenho, por exemplo, n elementos no meu array, eu vou ter que realizar 2 vezes n comparações. 2 vezes n testes, ifs aqui. Porque olha só, eu tenho um if aqui, todas as vezes eu vou executar esse if, e no segundo eu vou executar todas as vezes esse if aqui. Vocês conseguem ver isso? Sim, ele executa todas as vezes os dois ifs, né? Então, a gente pode falar aqui, eu vou falar aqui que esse algoritmo,
ele tem um custo computacional, vamos falar assim, de 2 vezes n, certo? Porque quanto maior for o n, maior é esse custo computacional. Só que menos 2, né? Não? Menos 2, mas quando a gente está fazendo uma análise de... Quando o n tende ao infinito, na verdade, a gente vai ver que os menos 2 não vão fazer muito efeito. Na verdade, nem o vezes 2 vai fazer tanto efeito assim, tá bom? Mas eu quero expressar aqui o 2 de efeito. Mas o interessante é justamente fazer essa observação. Que esse algoritmo, eu vou mutar os microfones só para não pegar ruído. Quando a gente quiser falar, é só alguém desmutar o microfone. Peraí. Então, basicamente, se a gente quiser achar então os dois, o maior e o menor elemento, a gente vai percorrer o array todo. Para cada posição do array, a gente vai comparar se ele é o maior e também se ele é o menor, certo? Eu vou executar aqui esse algoritmo aqui embaixo para a gente pegar o tempo de execução desse algoritmo. Mas antes eu queria falar como que a gente pode fazer isso em Java, tá bom? Essa que é a ideia, é que eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer e depois vocês vão medir desempenho de alguns programas para ser a parte do nosso próximo trabalho, tá bom? Então, antes de eu executar esse cara, vamos ver lá como é que eu faço essa medição de tempo aqui, ó. Aqui está uma ideia de como é que eu faço medição de tempo. Aqui está minha função main. Eu vou chamar essa função main aqui, eu vou chamar a função maxmin, que é a função que a gente estava dando uma olhada ali. Essa função maxmin, ela vai receber como argumento um vetor, que eu criei aqui em cima de tamanho fixo. Esse vetor tem 100 elementos, tá certo? E para eu justamente ler, pegar o tempo de execução dessa função, o que eu vou fazer? Antes de iniciar a função, eu vou olhar qual que é o tempo, o horário do sistema, em nanosegundos, e para fazer isso aqui em Java é justamente essa função aqui, que é essa função aqui, system nanotime, tá bom? Eu vou pegar o tempo de início e de fim da minha função, certo? Na linha 145, eu vou pegar qual que é o tempo da minha função antes dela começar, qual que é o tempo do meu sistema depois que terminou, e aí quando eu faço a subtração do tempo de fim menos o tempo de início, basicamente eu vou ter o tempo que eu gastei para executar aquela função, certo? Então, o principal aí é justamente vocês se atentarem a essa função system.nanotime. Tá? E aí vocês pegam esse tempo de execução no Java. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso algoritmo. O que ele está fazendo aqui? Então, ele está pegando o tempo de início, está pegando o tempo de fim, está executando o algoritmo nosso maxmin ali no meio e está postando ali o tempo decorrido. Eu não vou executar esse cara aqui não, só para a gente executar daqui a pouco. Então, só para vocês verem aqui como é que funciona, eu vou fazer a execução desse cara aqui na outra janela. Primeiro eu vou compilar meu programa em Java, C. Então, acho que eu não salvei aqui, peraí. Então, compilei meu programa em Java. E agora eu vou executar o meu programa em Java, certo? Então, vou executar esse programa em Java aí. E a gente vai ver quanto tempo que ele demorou para ser executado. Aqui, ó. Ele imprimiu isso aqui, ó. Contador 198, certo? E o tempo decorrido que a gente teve foi esse cara aqui, ó. 33,54 e 30,74. Tá bom? Vamos ver lá em cima o que aconteceu. Então ele imprimiu esse contador aqui e retornou o nosso tempo ali, que são as duas variáveis. Tá certo? Isso aqui só foi para ilustrar a gente usando justamente o nosso tempo. Ok? Alguém vê ali como que teria
como que a gente poderia, alguém tem uma ideia de como que a gente poderia melhorar o desempenho desse programa? Desse algoritmo? Eu quero um algoritmo e eu encontro o maior e o menor elemento. Alguém teria alguma ideia de que eu posso fazer para melhorar esse desempenho? Talvez. Aí, ó, a Beatriz falou, colocar um else. Utilizando elas. Isso. Qual que seria a ideia sua, Beatriz? Colocar um else Porque aonde? se ele utilizar isso logo após o primeiro if. Isso. Por quê? Qual que é a ideia disso? Porque sendo assim, caso ele ache o maior elemento, se ele já é o maior, ele não pode ser o menor. Então, logo, a gente economizaria uma operação. Exatamente. Então, vamos dar uma olhada aí nesse segundo caso aí, que seria justamente essa outra função aqui, que é a função maxmin2. Eu estou com as duas na tela aqui, tá bom? Olha só. Olha só que interessante. A função maxmin2, ela vai fazer exatamente o que a Beatriz sugeriu. Eu vou primeiro fazer a primeira comparação. Se o elemento atual ele é o maior elemento do array. Se ele for, beleza, aquele é o maior elemento do array, eu não tenho que fazer mais nada. Se não, e aí eu coloco o else, aí eu verifico se ele é o menor. Porque se ele é o maior, não tem como ele ser o maior e o menor ao mesmo tempo. Né? Ele ou é o maior ou ele é o menor. Mas sim. Hã? Mas tem sim. Não, mas tem como ele ser o maior Tem ou o menor, como mas só meio que que bugar isso. tem como ele ser o maior e o menor, mas olha qual que é a nossa condição do nosso, como é que chama? Do nossa condição de partida. Na partida do nosso algoritmo, o maior e o menor são o primeiro elemento. Então a gente tem essa condição aqui de início do nosso algoritmo. Na linha 52, tanto o maior quanto o menor, eles apontam como se fosse a primeira posição do nosso array. E aí, a partir do momento que a gente alterou aqui, o maior deixa. Se a gente achou um maior, um novo maior, ele deixa de ser um maior. Isso é verdade. Tá. Beatriz, você falou que tá bugando o meu áudio, tá ficando ruim para você? Acho que é a minha internet, viu? Mas se eu falhar aqui é porque o áudio. Tá. Se tiver ruim aí para você, lembra que vai estar disponível a aula no Avisando YouTube, tá bom? Tá. Giovanni, você conseguiu entender aí qual que é a ideia desse segundo algoritmo? Entendi, César. O TFSL eu entendi. Para poder reduzir pela metade Isso. o número de operações, fez um else. Isso. Então o que a gente fez aqui, ó? Eu vou colocar aqui. Seleciona o maior, né? E aqui a gente, no else, a gente seleciona o menor. E se a gente falar assim, no caso médio, esse algoritmo vai ter um custo computacional. No outro, a gente sempre tinha que fazer duas comparações, e se a gente tinha n elementos, a gente teria 2 vezes n comparações. Aqui, como a gente pode assumir um caso médio ali, que uma hora ele é maior, uma hora ele é menor, é claro que isso vai depender do quais são os números no nosso vetor, mas num caso médio a gente pode falar que a gente está realizando n comparações, certo? Faz sentido falar isso? Sim. Não seria 2 vezes. Não, é comparação de view por 2 caras. Certo? Certo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar, executar novamente o algoritmo. Então, deixa eu só tirar aqui o custo computacional. A gente vai executar novamente o algoritmo aqui, só que dessa vez a gente vai executar o algoritmo
tanto a primeira vez usando o primeiro algoritmo e a segunda vez usando o segundo algoritmo. Pergunta rápida. Beatriz, realmente é igual o Giovanni falou, porque a Beatriz falou ali que seria n-1 comparações. Verdade, a rigor seria um n-1 comparações, mas quando o n ele é infinitamente grande, o -1 não faz muita diferença não. Por isso que a gente fala assim, mais ou menos, a gente relaxa um pouco, ok? Você ouviu uma explicação? Ok. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Qual que seria a ideia? O que vocês acham? O que é o valor? O que é o valor esperado? Qual que é o valor esperado? É isso. O que vocês acham do valor esperado aí? Giovanni e Beatriz, podem falar aí. Quanto que é esse cacetado de número dividido por 2? Tudo bem. Eu não estou perguntando quanto é cacetada dividido por 2, mas a ideia então é que pelo menos seja mais rápido. A gente pode falar isso. Pelo menos seja mais rápido, certo? Então eu vou executar novamente o algoritmo aqui e a gente vai ver. Eu vou limpar a tela aqui para ficar mais limpo. Vou compilar o programa. Está compilando o programa. Compilou. E vou executar. Então, olha só. No primeiro tempo decorrido, olha o que aconteceu aqui. O contador deu 198. Quer dizer que a gente fez 198 comparações. No segundo, né, usando 198, o nosso tempo foi esse cara aqui, ó. Tá vendo? Gigante. Certo? Só que... ficou maior. Hã? Não ficou maior? Não ficou maior não. Aqui eu tenho 46. Tem uma... Tem uma dezena mesmo. Esqueci que... Eu esqueci de contar. Eu esqueci de contar os números, coisas e tal. Só olhei os 3 primeiros, que aí os 3 primeiros ficaram maiores. Foi eu erro de... Então, o que a gente aconteceu? A gente reduziu, na verdade, 100 vezes. 100 vezes. E olha que interessante. Mais ou menos, né? A ordem de grandeza foi 100 vezes. E olha só que interessante. Se a gente compara o contador, a gente teve um contador, o número de operações que a gente executou, em vez de ser 198, a gente executou 188 operações. Tá vendo? Claro que não foi pela metade, porque, igual eu falei com vocês, o número de operações ele vai depender justamente de como que os números, quais são os números que estão naquele array, quais são os seus dados de entrada. Mas dá para ver que o algoritmo, de certa forma, ele economizou número de operações e, consequentemente, isso a gente teve um impacto no nosso tempo. Tá certo? Então a gente consegue ver isso muito bem, que tem diferenças computacionais no algoritmo. Certo? E aí, ficou alguma dúvida? Ficou claro? Não, ficou legal, ficou bacana. Ficou legal? Eu vou disponibilizar esse código depois para vocês colocarem a mão na massa. Diz aí, Giovanni. Eu ia perguntar isso mesmo, vocês iam disponibilizar como você contou mas é por causa do NoTime mesmo, sabe? Esse NoTime aqui que eu não sei que classe que é. Não, eu vou subir. É a classe System. É a mesma que você usa System Print Alien. Tá. Tranquilo. Tá? Mas eu vou disponibilizar o código para vocês estudarem. Tá bom? Legal. Tranquilo. O segundo exemplo que eu quero trazer para a aula de hoje é um exemplo clássico, que é o exemplo de ordenação. Qual que é o algoritmo mais tosco de ordenação que a gente tem? Bolha. Né? Bobão forte. Como que funciona o algoritmo de bolha? O algoritmo de bolha é o seguinte. Eu vou começar no início do meu array. Né? Eu pego e vou olhando cada posiçãozinha e se eu achar um cara ali, eu vou lá e troco. E eu faço isso para todo o meu subarray. Certo? Quando a gente faz esse cara aqui, ó, a gente vai começar ali de trás para frente do meu array.
Começo de trás e vou olhando e vou inserir uma bolha. Por isso que a gente chama esse algoritmo de bolha, certo? Uma coisa que a gente vê aqui é que para cada posição eu vou ter que olhar todos os elementos precedentes. Então, olha só que interessante. Esse algoritmo aqui eu tenho dois fors. Porque eu tenho um for e dentro do for eu tenho um outro for. Eu tenho essa interação do meu algoritmo. Se a gente está esperando um array de tamanho n aqui, quantas operações de comparação, um contador de troca aqui, a gente está esperando? Quem que saberia me falar? Quantas trocas que a gente está fazendo? Qual é o pior dos casos, o médio dos casos ou o melhor dos casos? Vamos falar assim, no pior dos casos, quantas operações que a gente faria? N. N? Porque eu não tenho que percorrer, para cada posição, eu vou lá, eu concordo que é N, porque eu tenho que percorrer tudo. N. Acho que é N fatorial, né? Não, é 2 vezes N elevado a... Não. N elevado ao quadrado. N elevado ao quadrado. Por quê? Para cada posição, no pior dos casos, eu tenho que fazer mais N checagens. E como eu tenho N posições no meu array, no pior dos casos, eu tenho que fazer N vezes N checagem, que é N ao quadrado. Certo? Então, o algoritmo do Bubble Sort, ele tem um custo computacional de N vezes N. Né? N ao quadrado comparações. Porque no pior dos casos eu tenho que percorrer esse array 2 vezes 2. É porque, Beatriz, olha só. Nesse primeiro for aqui, eu estou iterando sobre cada um dos elementos do nosso array. E, no pior caso, vamos dizer que eu estou lá no meio do array e estou verificando se aquele cara ele é o menor elemento e eu tenho que colocar ele lá atrás. Então, se ele for o primeiro, para eu verificar se ele é o menor cara, eu tenho que olhar todos os precedentes desse número, né, para saber se ele realmente é o menor de todos. E para cada posição eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer no for mais externo, eu vou percorrer o array inteiro. E para cada um daqueles elementos no meu array, eu vou olhar se aquele elemento ele é o menor do meu subarray que eu estou considerando. Você consegue visualizar isso, Beatriz? Sim, a estrutura de dados é um if, mas a gente tem dois fors aqui, ó. Um for percorre array. E aqui é percorre subarray. Então, se a gente olhar aqui, ó, para cada posição do meu array, eu vou pesquisar, eu vou percorrer o meu subarray precedente. Então, se eu tenho um array, ele é n, e o meu subarray ele pode ter tipo assim, quando eu estiver analisando o penúltimo elemento, eu vou ter n, eu já fiz n comparações vezes n-1, que se você faz n vezes n-1, daria n ao quadrado, mais ou menos. Conseguiu entender agora? Conseguiu visualizar, Beatriz? Pior que não? Liga o microfone aí e faz uma pergunta pra gente, então. Ou senão tenta elaborar aí, digitando, como que você faz. Tenta aí. Agora foi. Acho que agora foi. Eu não sei se vai durar, por causa da internet é meio ruim. Mas é porque, tipo,
Se o if é a operação n menos 1, então seria um n. You are Aí now é unmuted. Olha só, esse cara aqui, ó, esse array mais externo aqui, ele tá, ele tá percorrendo da posição n-1, ele tá indo de trás para frente no meu array, certo? Até a posição 0. E para cada posição daquela, por exemplo, quando eu estiver na posição na posição lá do meio, pensa aqui, ó, eu vou pegar e vou olhar do início até o meio do meu array. Então, o que está acontecendo? Eu estou fazendo um for dentro do outro. Você consegue ver que eu estou fazendo um for dentro do outro? Eu acho que ela foi... Isso sim. Você consegue ver? E olha só, para cada uma das N operações que eu tenho aqui, eu vou testar. Então, eu tenho um array inicial de N. Para cada um daqueles N, eu faço N-1 comparações. Então, vamos escrever aqui, ó. Não sei se ela está me ouvindo. Para cada uma das N comparações, fazemos N para cada um dos N elementos, fazemos no máximo M comparações. Veja se você entendeu aí o que eu quis escrever, Beatriz. Então, a ideia é que é o seguinte, para cada um dos N elementos que eu tenho no meu array, eu vou fazer, no máximo, N comparações. M comparações de mamãe. Sendo que o M ele pode ir até N-1, porque no meu último elemento de todos, eu posso fazer N-1 comparações. Logo, eu tenho N comparações no meu array mais externo, vezes M. Só que o meu M de mamãe, ele é igual a N-1. Então, eu teria mais ou menos N ao quadrado operações de comparação. Conseguiu ver agora? Esperar ela digitar ali. Para você, só para a gente avançar, porque os outros ficam mais complexos um pouquinho. Desistiu de digitar? Não sei se você está tentando falar.
tenta falar, eu não sei se você está tentando falar ou se está tentando digitar. Giovanni, diz aí. Oi. Ela está digitando. Ixi, não sei se ela está com a gente ou não. Giovanni, ficou claro aí para você essa questão? Não, entendi. Entendi porque o 2N. N ao Entendi quadrado, porque o né? 2N. Isso, N quadrado. Que o N quadrado, ele tá passando duas vezes. Pior dos casos, ele tá passando duas vezes no vetor. Isso, Então, exatamente. se o vetor é de N elementos, então a parada é N elevado ao quadrado. Faz sentido. Ixi, pior é que eu acho que ela caiu. Ah, Ah, caiu. eu acho que ela voltou agora. Eu acho que ela deve ter entrado e saído da sala. Eu achei isso mesmo. Então, não sei. Beatriz, você tá de volta aí com a gente? Ela tá digitando. Tá dito. Sinal tá bem ruim. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou avançando com a disciplina, mas como o vídeo vai ficar disponível para vocês no YouTube, vocês podem dar uma olhada e qualquer coisa vocês mandam as dúvidas ali no fórum ou no e-mail, tá bom? Eu vou digitar porque eu não sei se você tá me vendo, me escutando. Ela respondeu lá. Que ela tem que ouvir me matar. Tá certo? Então tá. Então eu quero avançar com vocês porque a ideia no geral aqui não é que eu vou ficar fazendo as análises de complexidade com vocês, não. Na verdade, as análises de complexidade e toda a derivação teórica de como é que vocês chegam nisso, vocês vão estudar a fundo na prática. Na prática não, na teoria. Aqui na prática é mais para incentivar e só a gente ter algumas noções aqui de que por que um número vai dar maior do que o outro, tá bom? No nosso caso aqui, o número aqui, o bubble sort, ele tem uma complexidade muito maior, que é de n ao quadrado. Vamos tentar lembrar aí. Quem que lembra qual que seria um algoritmo um pouquinho melhor do que o bubble sort? Ou melhor do que o bubble sort? Quem lembra aí quais são os algoritmos de Pera ordenação aí. que a gente tem? Vai, meu, uma é horrorosa. Calma. Tem um Quicksort. Quicksort é bem melhor do que o Bubblesort. Isso, por que o quicksort é bem melhor? Eu quero mostrar o quicksort aqui. Vou pular esse aqui, que é o selection sort. Como que o quicksort funciona? Vou lembrar vocês, tá bom? Acho que ele pega dos dois pontos, né? Aqui Não ó, sei, o quicksort é o seguinte, eu vou pegar, né? Eu tenho aqui, eu começo com dois índices, um na esquerda e um na direita, certo? E aí eu vou caminhando com esses índices, e na hora que eles cruzam, quer dizer que eu tenho que pegar um subarray e aplicar um quicksort num lado, pegar um subarray e aplicar um quicksort no outro, e continuar caminhando com os dois índices em cada um dos subarrays. E eu faço isso recursivamente
Eu vou particionando dessa forma o meu array até eu chegar num caso onde eu tenho um array que é de 2 elementos e aí eu vou lá e ordeno esses 2 elementos. E na hora que eu vou subir, e aí eu vou subindo na minha árvore de recursão e vou fazendo o merge desses 2 arrays de uma maneira esperta. Certo? Lembra disso mais ou menos? Agora que você explicou, deu pra dar uma entendida, saca? Assim, tipo, divide metade, divide metade, divide metade, divide metade, divide metade, divide metade. Isso. E aí, só pra gente pegar uma noção, que é o seguinte, se toda vez eu divido uma coisa pela metade, o número de operações que eu vou fazer no final das contas é sempre proporcional a o tanto de vezes que eu dividi, tá bom? Em teoria, na verdade, se a gente for olhar, aí, então, aqui que está o nosso algoritmo que eu vou dividindo pela metade. Aqui, ó. Toda vez eu vou lá, na hora que eu vou chamar um quicksort, eu faço o quicksort, eu encontro como é que eu divido e chamo o quicksort em cada uma das partes. Eu encontro onde eu divido, faço o particionamento e chamo o quicksort. E vou fazendo isso, tá? Se eu faço essa divisão recursiva, dividido por 2 o tempo inteiro, o número de divisões desse array que eu faço, custo computacional, ele vai ser de alguma forma, ele vai ser de alguma forma proporcional log n. Por quê? O log n, ele é o número de divisões, isso é, número de partições recursivas é proporcional a log n, número de partições recursivas, que é quando você vai particionando. Tá? E, de alguma forma, a cada partição você vai ter que ir lá e fazer a unificação dessas 2 partições depois, no quicksort. E o n. Então a gente pode só ter essas noções. De novo, tanto Beatriz quanto Giovanni, a minha ideia aqui não é discutir com vocês o porquê disso. Vocês vão estudar muito mais na teoria isso. Mas eu quero só mostrar para vocês que se a gente pega aqui esse custo computacional do nosso algoritmo, ele é n vezes log de n. Vocês vão entender isso melhor lá na teoria. Mas só que o que eu quero que vocês pensem é que é o seguinte. Se eu tenho um algoritmo que é o bubble sort, que ele tem um custo computacional de n ao quadrado, e eu tenho um outro algoritmo que o custo computacional é n vezes log n, qual que é para ser mais rápido? Depende do n que você está pensando. Pensa que é um n muito grande. Ah, tá. Então é n log n. N log n. Por quê? Vamos só escrever aqui. Eu vou escrever aqui. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, ó, n ao quadrado é igual a n vezes n. E isso, por definição matemática, é maior do que n vezes log de n. Porque assim, log de n é menor do que n. Não tem como log de n ser igual a n. Né? Assim, quando o número é muito grande. Certo? Então, assim, justamente é esperado que o nosso algoritmo quicksort ele seja mais rápido, pelo menos num fator log de n mais rápido. Certo? Então, o que acontece? Vamos tentar executar esse algoritmo aqui para ver isso na prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu quicksort. Aqui, eu não quero executar mais esse programa Maximin, eu quero executar o bubble. Como é que é aqui o nosso algoritmo? Bubble sort. E eu quero executar o bubble sort.
E aqui eu quero executar o quicksort. Então aqui eu vou compilar o meu programa. Opa. Void type not allowed. Cannot be applied. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Ah, 0. Esqueci de passar os dados. 0. Pronto. Agora eu vou executar aqui os dois algoritmos para a gente ver, ó. O tamanho do vetor. Aqui, olha. Quanto que deu o nosso quicksort? Olha só quanto que deu o nosso bubble sort. Deu 26 mil de tempo e o nosso quicksort deu 33 mil. Aí eu pergunto para vocês, ué, mas por que o quicksort deu menor? Por que o quicksort deu maior o tempo? O Giovanni, na verdade, tinha acabado de falar disso. Por quê? Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar pensar da seguinte forma. E se o n ele estiver muito pequenininho? Porque às vezes o n está muito pequenininho. Às vezes, se o n ele é muito maior, ele vai dar uma diferença maior. Por quê? Quando você joga as duas funções num gráfico, você vai ver que vai ter um determinado ponto na função que, se o n é maior do que aquele ponto, a gente vai ter uma diferença de tempo de execução, de desempenho entre as duas funções. E se ele for menor, certo? A gente vai ter um desempenho que ele é melhor para o insertion sort. Vamos tentar exercitar isso. Ó. Se eu colocar aqui um valor de, em vez de 100 para o meu vetor, eu tiver um array de tamanho 1000, olha só, vamos ver o que acontece. Ó. Vou compilar novamente e vou executar meu programa. O que aconteceu? Continua muito menor. Será que ainda está muito pequeno? Compilei de novo. Executei. Olha só que interessante. O que aconteceu aqui agora? O tempo do meu quicksort ele é bem menor agora do que o tempo do meu selection sort, do meu bubble sort. Por quê? Aqui eu estou trazendo para vocês uma questão que é o seguinte: mesmo você tendo dois algoritmos que tenham ordens de complexidade diferentes, você pode ter que apresenta, mesmo ele sendo, vamos falar assim, para uns casos onde a entrada é muito grande, o que a gente chama de entrada assintótica, a gente pode ter que, para casos muito menores, o algoritmo pior, ele pode se comportar melhor. Então, a seleção do seu algoritmo, ela depende muito também do tamanho da entrada dos seus dados. Que às vezes a ideia é como se fosse assim, é como se você estivesse dando um tiro de bazuca numa formiga. Às vezes é muito mais pesado você carregar uma bazuca do que carregar um chinelo, se você quer matar a formiga. Entendeu mais ou menos a analogia? E entenderam que é muito importante, então, vocês verificarem qual que é vamos falar assim, qual que é o tamanho dos dados de entrada que você vai fazer
e realmente fazer essas medições. Ficou claro para vocês a ideia, a noção? Mesmo tendo essa concepção de que o Quicksort é sempre melhor? Não, o Quicksort não é sempre melhor. Ele é melhor em casos de N muito grande. Tem que saber o tamanho do N para saber qual que é o melhor caso, qual que é o segundo melhor caso. Exatamente. Tá bom? E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, na prática, vocês têm que considerar isso também na hora de qual que é o meu algoritmo, ele vai rodar numa entrada de qual tamanho. Isso é importante vocês colocarem na cabeça. Beatriz, ficou claro aí? Conseguiu ouvir tudo? Está ruim para ela. É a internet. Eu falei, o problema do negócio, que é a internet. Tá. Tá, vai cantar um beijo. Tá, então, por fim, eu quero trazer uma última discussão, que é a discussão de Fibonacci. Quem que lembra aí como é que a gente calcula o Fibonacci? Como é que calcula o Fibonacci, Giovanni? Eu dou 1 mais... Acho que é 1, dá 2, 2, 1, dá 3. Então, eu sempre tenho uma sequência onde eu pego os dois números anteriores da minha sequência e somo eles, e formo o terceiro. E aí eu pego o terceiro e somo com os dois anteriores, e formo o quarto. E assim por diante, certo? Eu tava lembrando dos números, mas não tava lembrando da sequência algoritma, sabe? Tipo, eu sei que é 1 e 1, ele dá 2, 2 e 1 dá 3. Vamos montar nós dois aqui, quer ver? Então, ó, Fibonacci aqui, ele é o jeito clássico da gente fazer recursivo, né? A gente vai fazer assim, ó. A sequência de Fibonacci, ela é dada por 1 e 1. Aí 2. 1 mais 2, 3. Né? 1 e 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, não, é 0. Ah, 2 mais 3, 5. 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim por diante, certo? Uhum. Então, o que a gente vai fazer aqui? O jeito mais fácil da gente fazer o Fibonacci é assim. O Fibonacci do próximo número, ele é o Fibonacci do número anterior e do número precedente anterior. E essa daqui é a função recursiva. Ela é bem clássica da gente fazer isso, tá? Você lembra desse jeito quando você aprendeu lá? Eles apresentaram como uma função recursiva? Sim. Aí, ó, a Beatriz falou. A Beatriz falou ali que a gente está fazendo n mais 1. É justamente isso. A gente pega o n sobre o n mais 1. É justamente isso, a Beatriz. Um outro jeito de fazer é, em vez de fazer recursivo, é a gente fazer um loop. Ó, isso aqui é uma partição. O outro jeito é a gente fazer um loop. Ó, que eu quero fazer um fatorial, eu quero fazer um Fibonacci de n, certo? Eu faço um for usando essa fórmula que a Beatriz passou aí, que é como se fosse o anterior, o atual, mais o anterior, ou dependendo do jeito que você estrutura. Mas você pode fazer um for aqui, ó. Você pega o atual e soma com os dois anteriores e tem o novo atual. E aí você vai fazendo isso, um for, certo? Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem enxergar que dá para implementar dos dois jeitos? Sim. Tá, legal. Agora eu quero fazer a pergunta. Quem que acha que a versão recursiva é a melhor? É melhor para quem? Para o computador ou para a gente? Qual que é o... Desses dois algoritmos, qual que tem maior desempenho, melhor desempenho? Eu acho que é o não recursivo. É recursivo ou não recursivo, Beatriz? Não recursivo. Não recursivo. Por que vocês acham isso? E a recursividade custa caro para
pro computador. Menos operações. Na verdade, é justamente isso. Vocês dois estão certos. Na verdade, quando a gente faz uma recursividade, a gente está chamando uma função. E chamar funções é uma coisa cara. É muito mais caro do que você fazer um for. Tá bom? E a gente vai medir isso e vai realmente mostrar isso, como que isso é bem mais caro. Olha só. Então eu vou colocar aqui Fibonacci. Vou trocar aqui qual que é o carinho que eu estou usando. Fibonacci, que é Fib recursivo. Tá bom? Fibo. Então vamos ver essa diferença aqui na prática, como é que ela fica. Opa, não, eu não compilei. Pronto. O que eu esqueci? Ah, dados, não é dados não. Então tá. Olha só, aqui eu não vou. Não, eu não posso executar com 10 mil, não, porque senão não vai acabar. Vou fazer aqui, então, um Fibonacci de 100, tá bom? Fibonacci de 100, gente, olha só. Executando, hein? Ó, Fibonacci de 100 para o primeiro caso, que é o nosso Fibonacci for, tá bom? Olha o Fibonacci recursivo aí. Fibonacci recursivo já terminou? O que vocês estão achando desse tempo aí? Eu tô achando assim. Quantas vezes que é Olha. Até sair o número total a gente vai descobrir depois. Deixa eu te falar que vai demorar uns Vou 5 botar- minutos. A gente vai deixar aí conversando, a gente vai conversando. Então, enquanto isso eu vou deixando aí, vai executando só para vocês verem. Então, gente, olha só que interessante. Quando a gente fala para vocês lá na teoria e chamada de função é caro, olha quanto caro que é o negócio. É muito caro. Tá? Quando você faz algoritmo recursivo, ele é muito natural da gente entender o algoritmo recursivo. É muito mais fácil da gente expressar ele matematicamente, logicamente. Mas ele tem um custo de sobrecarga, vamos falar assim, da chamada de função, que é absurdo. Então, assim, isso é uma outra coisa quando você estiver construindo um algoritmo. Porque, na verdade, quando você fizer a análise dos dois algoritmos, a análise computacional ali, os dois algoritmos eles vão ser ordem de n, porque você tem que percorrer o seu vetor, você tem que percorrer, você vai gerar 100 números segundo a frequência de Fibonacci, você tem que analisar 100 números e fazer 100 operações de soma. Só que no caso, a implementação de como você faz essa implementação, mesmo do algoritmo ele tendo a mesma ordem de complexidade, que é um custo proporcional a n, o modo como você implementa aquilo ali, se é usando um array, se é usando uma chamada recursiva ou não, vai ter um grande impacto na sua solução, tá certo? Então, para resumir aqui a aula de hoje, eu quero trazer 3 detalhes que a gente viu aqui. Primeiro, a gente viu que, de certa forma, a gente pode reduzir expressões matemáticas para expressar o desempenho do nosso algoritmo segundo uma expressão matemática. E aí vocês vão olhar isso, estudar isso com mais afinco durante a aula teórica. Na aula prática, a gente pode medir esse tempo, esse custo computacional, usando essa função do Java system.nanotime, certo? A gente viu, então,
que você modificando, fazendo pequenas modificações no seu algoritmo ali, por exemplo, a questão do if ali para selecionar o max min, ele já tem uma diferença muito grande no nosso desempenho. A gente viu que era uma diferença de 100 vezes no tempo que a gente mediu. A gente viu também que, então, se você também modifica e coloca um algoritmo que ele tem uma eficiência maior, por exemplo, para fazer uma ordenação que a gente viu entre o bubble sort e o quick sort, e abaixa esse fator de complexidade, a gente realmente consegue ganhar muito desempenho, só que a gente tem que analisar o tamanho da entrada, para qual tamanho daquela entrada que ele vai ser maior ou menor, então a gente também tem que levar isso em consideração. E por fim, a gente tem a questão da implementação prática do algoritmo, porque às vezes mesmo o algoritmo ele sendo, os dois algoritmos eles tendo a mesma ordem de complexidade, o jeito, a forma como você implementa, quais estruturas de dados, se você vai usar uma recursão ou se você não vai usar uma recursão, isso tem um grande impacto no desempenho, tá certo? Eu queria saber, tá executando, ele vai executar para sempre, eu vou colocar uma instância menor aqui, só para a gente ver o negócio terminando. Vocês não acharem que o negócio aqui, o meu código está errado. E antes da gente terminar aqui, eu vou executar mais uma vez. Vocês veem aqui que para uma instância de 10, 10 vezes a gente já é 5 vezes menor, tá vendo? Acho que está errado, a Beatriz falou, executou aí, provei que não tá. Bom, gente, antes da gente terminar aqui nossa aula, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, sugestão, se alguém quer complementar com alguma coisa. Eu não peguei. Eu tô tranquilo, por enquanto eu tô tranquilo. Vou começar a pegar, ter dúvida. O problema é que, tipo assim, a gente agora parece que a aula de laboratório tá passando na frente da hora da teoria, né? Mas isso vai ser ajustado aí, tá bom? Na verdade, eu falei Ok. disso um pouco, aí vocês vão colocando um pouco de mão na prática. A ideia é que vocês exercitem isso nos trabalhos futuros, tá bom? É como a aula teórica tá na frente, coisa e tal, tipo, a aula teórica tá atrás, algum dos termos a gente não viu ainda, ele tá começando a estabelecer a medida de tempo, depois que ele vai entrar no assunto dos algoritmos de... então, tipo assim, a gente, literalmente, essa aula está bem na frente, ela está bem na frente. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. A gente pode voltar nisso na semana que vem, conforme for, tá bom? Em algumas dúvidas que vocês têm, se vocês forem ver isso na aula teórica ali, sem problemas. A nossa turma ela é pequena, a gente tem tempo para isso. E aí a gente faz o seguinte, a gente volta nisso na aula que vem, tira algumas dúvidas que ficaram para esclarecer melhor. Pode ser? Parar aqui a gravação. Beleza. Show. Parando aqui a gravação.